levantando. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, antes de eu compartilhar com os irmãos a palavra introdutória, eu gostaria de convidar o diácono Rodrigo para estar orando, amém? Logo após nós iremos ler a palavra introdutória. Logo depois eu irei distribuir algumas oportunidades, amém? Amém. Salve a Deus, Papai do Senhor Jesus. Amém. Você está orando. Pai Santo, Pai querido e amado Deus de Israel, Deus que contempla, Senhor, deitar e levantar no teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, estamos, Pai, mais uma vez diante, Senhor, da tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade a qual o Senhor tem nos permitido chegar até aqui, Senhor. Pois, Senhor, tantos livramentos o Senhor tem nos dado, Senhor. Tantos livramentos o Senhor tem nos concedido para estar diante da tua presença, Senhor. Pai, pois a tua palavra fala, Senhor, que a tua misericórdia é tão grandiosa, Senhor, sobre a nossa vida, que isso, Senhor, é o fato da gente não ser, Senhor, consumido, Pai. Mas o Senhor nos ama tanto, mas o Senhor, Pai, nos quer tanto bem que nos traz, Senhor, debaixo da tua destra para, Senhor, teu santuário. Em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, Pai, oh Senhor, nós te agradecemos de coração alegre, de coração agradecido, Senhor, por esta palavra, a qual o Senhor tem também nos ofertado, Senhor. Pai, eu creio que o Senhor já tem determinado ela, Senhor, ao teu servo, Senhor, a qual o Senhor tem instruído ele, Pai. Mas, Senhor, eu te peço que o Senhor nessa noite possa falar aos nossos corações. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, Senhor. Oh, Pai, que todo o comichão dos ouvidos, Senhor, possa cair por terra, Senhor. Que toda visão, Senhor, fechada espiritual, Senhor, possa cair por terra, Senhor. Que neste momento o Senhor possa, Senhor, agir. Que esta palavra, Senhor, possa penetrar, Senhor, Pai Santo, Pai querido e amado, no nosso coração, Senhor. Pai, fala conosco, Senhor, através desta palavra. Pois eu creio, Senhor, que ela é viva e eficaz, Senhor. Que transforma, que liberta, que cura, Senhor, que transforma a vida do homem e da mulher. Senhor, nesta noite eu te peço, Senhor, fala conosco, fala com a tua igreja através desta palavra que já é abençoada. Em nome de Jesus, Senhor, nós contemplamos, Senhor, e te honramos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Novamente quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome, glória a Deus, do nosso Deus, né? Abram as suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 18. Vamos ler a partir do verso 18. Amém? Lucas, capítulo 18, verso 18. Vamos ler dos versos 18 até o 23. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é digno, né, meus irmãos? Toda honra, Aleluia. toda glória e toda adoração. É Deus. Amém? Vou iniciar a leitura. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa lhe falta. Venda tudo que você tem e dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Deus fiel. Meus irmãos, essa é uma história bastante conhecida pela igreja, né? Principalmente pelos cristãos, porque essa passagem ela é conhecida como o jovem rico, ou o jovem que tinha muitas riquezas, né? E em Lucas, meus irmãos, capítulo 18, Lucas vai narrar, meus irmãos, a história de um homem piedoso, a história de um jovem que tinha visto os mandamentos de Deus desde sua adolescência, desde sua juventude.
E meus irmãos, esse jovem chega até a Jesus e pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Logo depois, meus irmãos, Jesus diz o seguinte: ninguém é bom, a não ser um que é Deus. E depois Jesus diz também, meus irmãos, você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e honre sua mãe. Amém? Eu quero destacar, meus irmãos, essa parte: honre seu pai e honre sua mãe, porque, meus irmãos, é uma das coisas em que eu tenho observado em mim e eu estou melhorando isso agora. Porque quando a gente é adolescente, meus irmãos, quando a gente é jovem, a gente não sabe honrar o seu pai e honrar a sua mãe, né? Muitas das vezes nós falamos palavras ríspidas, as palavras mais ignorantes contra os nossos pais, sendo que é um mandamento bíblico: honre seu pai e honre sua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, e diz o seguinte: honre seu pai e honre sua mãe, e serão prolongados os seus dias na vida. Eu, meus irmãos, quando eu era jovem, mesmo crente, eu não quero aqui falar que eu não sabia, não, eu era crente, mesmo assim eu não honrava minha mãe, eu não honrava o meu pai, em algumas coisas. Logo depois, meus irmãos, Deus foi trabalhando isso em mim, e eu comecei a ser um bom filho. Porque ninguém aqui, meus irmãos, sabe ser filho enquanto é jovem. A gente só aprende a ser filho de verdade quando a gente vai ficando mais velho. Aleluia, Deus. E meus irmãos, o homem pega e diz o seguinte: eu tenho observado isso desde a minha juventude. E Jesus, meus irmãos, ele fala o seguinte: mas uma coisa falta a vocês, jovens: dá os seus bens para os pobres. E o jovem, meus irmãos, ele muito triste, porque ele tinha muitas riquezas. A Bíblia vai relatar que ele se retirou porque ele era muito riquíssimo. Meus irmãos, percebemos que esse jovem, ele tinha um carinho, ele tinha um amor muito grande pelas riquezas. Porque logo após Jesus falou o seguinte: mas uma coisa te falta, vende tudo que você tem e dê seu dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Meus irmãos, percebemos que Jesus o confronta justamente com aquilo que ele mais ama, justamente com aquilo que ele mais tem apego, que é as riquezas, meus irmãos. Aleluia. Pois esse jovem, meus irmãos, ele estava, meus irmãos, tendo uma idolatria pelas riquezas. Porque Jesus, meus irmãos, logo nos versículos seguintes, Jesus vai nos ensinar que a nossa caminhada com Deus, meus irmãos, ela requer rendição total. Ela requer, meus irmãos, dependência total de Deus. Nós devemos, meus irmãos, ter o nosso coração alinhado em Deus. Porque esse jovem, meus irmãos, a única coisa que faltou para ele, para meus irmãos, conseguir um tesouro no céu, foi, meus irmãos, vender tudo que tem. Sabe por quê? Porque no coração dele ele idolatrava as riquezas, ele idolatrava o dinheiro. Aleluia. Eu te pergunto nessa noite: o que você está idolatrando no seu coração? É a Deus? É a riqueza? É o trabalho? É a família? Aleluia. Percebemos, meus irmãos, que nós devemos em nossos corações idolatrar somente um, que é quem? Deus. Então, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele foi falando bastante comigo nessa palavra, porque muito tempo atrás, meus irmãos, eu estava colocando o trabalho primeiro do que Deus na minha vida. Meus irmãos, eu colocando o trabalho muito na minha vida, eu acabei deixando de servir a Deus. Eu acabei, meus irmãos, deixando de colocar Deus no centro do meu coração, no centro da minha vida. Porque, meus irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa: nenhum bem material, nenhuma coisa nessa terra deve ocupar o seu coração a não ser Deus. Aleluia. Existe uma frase, meus irmãos, que nós, quando estávamos na escola, algum professor disse, e eu tenho certeza que você já ouviu isso: estude. Porque se tem uma coisa que ninguém pode lhe tirar, é o conhecimento. Meus irmãos, essa é a maior tolice que você já ouviu. Sabe por quê? Uma escorregada no banheiro, meus irmãos, se você bater a cabeça, pode tirar o conhecimento. E lá se vai anos de estudo, de preparo. Mas existe uma coisa que somente Deus pode tirar e que ninguém pode tirar de você, que é a sua salvação. Aleluia. E, meus irmãos, nós devemos estar, meus irmãos, com o nosso coração alinhado em Deus. E fazer, meus irmãos, não como esse homem, não como esse jovem rico,
mas com o Zaqueu, que se arrependeu. Amém? Aleluia. Que a igreja possa estar ficando com essa palavra, meus irmãos. Deus fiel. E que o nome de Deus possa ser sempre glorificado nas nossas vidas. Né? Que a gente tenha que colocar Deus no nosso coração, com a nossa prioridade acima de tudo Deus, não o trabalho, não a família, mas que a gente tenha que buscar o reino de Deus sobre todas as coisas, amém? E eu acredito que tudo vai ficar bem. Se a gente buscar o reino de Deus e colocar Deus nos nossos corações. É verdade. Né? Eu quero aqui estar compartilhando algumas oportunidades e eu quero convidar a irmã Aninha para estar compartilhando algo da parte do Senhor. Amém? Louvado seja o nome de Deus.